Olá, que bom estar aqui mais uma vez, poder compartilhar com a ministração da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. É um privilégio poder falar das maravilhas de Deus. Nós estudamos na aula passada sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Tratamos na aula passada sobre a questão de Cristo morreu na cruz do Calvário e ali ele aboliu a lei, aonde derrubou o muro da separação entre judeus e gentios. E hoje nós estaremos estudando a nossa lição número 8, que traz como a temática edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós temos o nosso texto áureo, que está em Efésios, capítulo 2, o verso 20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Nós temos aqui a nossa lição bíblica dominical fundamentada na leitura bíblica, que está em Efésios capítulo 2, dos versos 20 ao 22, e também em Mateus 7, 24 a 27. Nós perguntamos, o nosso texto traz edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E perguntamos o que é fundamentos, Fala que está edificado nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E perguntamos o que é fundamentos. Nós sabemos que o fundamento significa base, é um alicerce, a estrutura. Podemos olhar, por exemplo, na questão de uma construção de uma casa. Quando ela está pronta, nós não conseguimos enxergar, ver o alicerce, mas ela está fundamentada, ela está estruturada numa base que é o alicerce, e esse é o fundamento da casa. Cabe destacar que nessa lição, ela trata-se da Igreja de Cristo Jesus, e percebe-se que neste caso, o apóstolo Paulo, ele não está fazendo alusão da questão do templo local, construído, mas ele refere realmente ao edifício espiritual. Então é nessa questão que nós iremos estar trabalhando. Percebemos que essa lição, ela faz de um modo claro e objetivo, demonstrando a aproximação, a proximidade entre Deus e o homem, e que Deus habita em nós, Somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. E nós somos morada de Deus, porque Deus habita em nossa vida, em nosso coração. É preciso lembrar que essa lição, ela traz também a conscientização da importância da nossa responsabilidade como enviados de Deus. No que tange a anunciar as boas novas de salvação, anunciar o reino de Deus, as maravilhas do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vale ressaltar que, como Deus habita em nós, necessitamos de estarmos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, para que, através de nós, manifesta a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida das pessoas. Que quando nós formos falar dessas boas novas, das maravilhas de Deus, possa manifestar o poder de salvação, o poder da libertação, o poder da cura na vida das pessoas. Então é necessário nós entendermos dessa responsabilidade que nós temos ao levar as boas novas aos pecadores, às pessoas. É preciso compreender que a igreja não está edificado sobre qualquer homem, mas está edificada sobre o próprio Jesus.
Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina. Por que a igreja de Cristo, ela não poderia ser fundamentada em algum homem? Por quê? Deus é conhecedor de todas as coisas e Ele sabe que o homem é incapaz, imperfeito e é vulnerável e é cheio de fraqueza e que poderia ter muitas falhas e também ser suscetíveis à queda. Então não existe nenhum outro fundamento que possa dar um meio, um mecanismo para a salvação. O único caminho é Cristo, o único caminho é Jesus. 1 Coríntios 3,11 diz assim, Paulo diz, ninguém pode lançar outro fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então não existe aí uma possibilidade de alguém dizer, não, eu criei uma lei, né? Através dessa lei eu vou conseguir chegar ao Pai, né? Não existe um mecanismo, não existe uma religião, não existe uma outra possibilidade de levar o homem a Deus. É só através do intermédio de Jesus Cristo. Cristo formou a igreja por meio da reconciliação efetiva na cruz do Calvário. Está em Efésios, capítulo 2, versos 13 a 19. Nós podemos observar que nós estudamos na aula passada, né? No verso 13, que diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, nós estamos pertinho de Jesus através da obra do Calvário. Aleluia. Um edifício espiritual, o santuário do judeu. Nós falamos na aula passada já sobre o exclusivismo, né? Dos judeus, onde falamos que os judeus, eles não consideravam os gentios, eles acreditavam que os judeus, somente eles poderiam ser salvos, porque eles estavam impregnados na lei, né, na lei mosaica. E como os gentios não estavam sobre a lei, eles acreditavam que os gentios não tinham salvação. E com isso, nós podemos observar a ponto que chega deles serem assim um povo obcecado pela lei, que podemos observar que o próprio apóstolo Paulo, ele foi caluniado e apontado como que se tivesse deixado alguém introduzir no templo pessoas estranhas, ou seria o grego. E com isso, nós sabemos que o Paulo, ele foi preso por esse ato. Mas, na realidade, observamos que o próprio Paulo, ele era o guardião da lei, ele entendia da lei, ele era conhecedor da lei. Então, em hipótese nenhuma, ele ia afrontar a própria lei dos judeus, né? Então, não cabia. Mas, mesmo assim, por essa razão, por esse motivo, ele foi preso, né? Mas, nós podemos observar, lá em Efésios, capítulo 2, versos 19, que diz assim, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então agora não existe mais essa parede, nós não somos mais estrangeiros e forasteiros, nós agora somos um povo de Deus, né? Nota-se que o templo judaico, hoje, ele perde a relevância a partir da obra redentora da cruz do Calvário, porque Jesus fez uma aliança entre o homem e Deus. Então, hoje, nós não precisamos do tabernáculo, porque Jesus habita em nossas vidas, Jesus habita em nosso coração. E cada um de nós somos templos e morada do Espírito Santo. O santuário cristão. No Antigo Testamento, Deus, ele habitou nos tabernáculos e no templo. Mas no Novo Testamento, habita o quê? Em nós, por meio do Espírito Santo de Deus. Os crentes são comparados como um edifício espiritual. Nós somos comparados como edifício espiritual, onde Cristo Jesus é a pedra principal. Esse edifício espiritual requer uma vida interior nossa, de uma espiritualidade profunda com Deus, de um compromisso com Deus, essa aliança, porque Cristo habita em nossa vida.
Paulo escreveu em Romanos 12, verso 2: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejamos nesse caso que aqui o apóstolo Paulo, ele está nos exortando a não conformar com as coisas deste mundo, porque nós somos templo do Espírito Santo, somos um povo separados. Em Atos 7,48, diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, como diz o profeta. Então hoje, Deus, ele habita em nosso ser, em nossa vida. Vê-se que a igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Pedro descreve que essa pedra foi rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Os homens rejeitaram essa pedra, não aceitaram, jogaram, a pedra. Mas aqui nós podemos observar que através dessa pedra, Jesus, ele nos fez o quê? Um povo eleito, precioso para Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios demonstrando que uma construção tinha uma pedra especial, uma pedra principal, e essa pedra era uma pedra angular. Quando nós falamos dessa pedra angular, nós sabemos que essa pedra angular, ela é uma pedra diferente de outras pedras. Não existe uma pedra igual à pedra angular, ela é diferente. E os judeus entenderam na época, quando Jesus se referia a essa pedra angular, a pedra de esquina. Eles entenderam que não há outro caminho, que somente Jesus era o caminho, que Jesus era essa pedra angular, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação. Não existia outro caminho para conduzir o homem ao Pai, o homem a Deus. Jesus era o caminho. Podemos observar que essa pedra, ela sustentava a base da construção. Ela era encaixada. E quando ela era encaixada, ela dava sustentabilidade. Ela segurava o peso, tanto de cima como da parte de baixo. Então, ela aguentava toda a pressão, todo o peso. E ela conseguia alinhar a construção de modo que as paredes que seriam levantadas, elas seriam também alinhadas. Então, nós podemos observar que Jesus aqui é comparado em nossa vida como essa pedra angular. Se ele está na nossa vida, se nós estamos construindo a nossa vida em Cristo Jesus, a nossa vida será diferente. A nossa vida haverá confiança, a nossa vida terá paz, alegria, porque Jesus é alegria, Jesus é a paz, Jesus é a nossa esperança. E aí está a diferença daqueles que aceitam a Cristo como Salvador e constrói a sua vida espiritual a partir do início em Cristo, fundamentado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso fundamento e nós precisamos estarmos fundamentados, alicerçados e estruturados na palavra de Deus. E podemos observar que essa pedra, quando ela é colocada na construção, ela é alinhada e é colocada uma pedra após outra, de modo que ela vem dar sustentabilidade na construção. É interessante nós entendermos que Jesus é a pedra por excelência. Nós somos pedras lapidadas para fazermos parte desse grande edifício. Nós fazemos parte dessa pedra. Nesse sentido, a Igreja de Jesus Cristo compara-se com um edifício em construção. Ela não está pronta. Ela só chegará ao ponto final com o arrebatamento da igreja. Então, nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Observa-se que nenhum apóstolo como Tiago, Pedro e João fundamentaram seus ensinos e testemunhos em seus próprios fundamentos. Porque eles buscavam de Deus, eles buscavam na palavra os ensinamentos, as doutrinas. Então, os apóstolos, eles tinham essa orientação, esse norte, porque eles recebiam a mensagem diretamente de Deus. Então, eles buscavam, eles não criavam a partir do seu princípio próprio, o que eles achavam,
mas eles buscavam de Deus a orientação, né, do ensino e das doutrinas básicas fundamentadas na palavra de Deus. E evidentemente, eles buscavam as revelações da parte de Deus na Bíblia Sagrada. Então, escreveram os princípios básicos e normatizou de como que a igreja primitiva deveria se comportar, andar, proceder. E a igreja primitiva, ela foi mantida nesses ensinamentos dos apóstolos, pelos testemunhos dos apóstolos. Então, isso aqui serve para nós nos nossos dias de hoje. Vê-se que, a partir que a palavra foi recebida a eles escreveram os princípios baseados na igreja, em que Cristo Jesus é o fundamento, em que Cristo Jesus é a pedra angular. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a presença de Deus. 1 Reis 8, 27. Então, a presença de Deus, ela está em nossa vida, ela está dentro de nós. O verso 27 diz assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Evidentemente, reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos, capítulo 7, verso 48 e capítulo 17, 24. No Antigo Testamento, o sacerdócio era restrito a uma minoria qualificada. Eles tinham como tarefa de desempenhar os sacrifícios em favor do povo. Então, é eles que colocavam diante de Deus para interceder a Deus em favor do povo. Ele se envolvia com os problemas do povo, né, com as dificuldades, com os pecados da nação, e ia apresentar diante de Deus. Então, o sacerdócio, neste caso, eles eram o que fazia o intermédio entre o povo e Deus. Ele buscava Deus em relação das necessidades do povo, dos pecados, dos problemas, para que Deus pudesse entrar com providência de perdão dos pecados, da resolução dos problemas. Então, nós podemos observar que nesse momento do Antigo Testamento, o sacerdócio, ele tinha uma atividade de interceder pelo povo, né? O sacerdote que dirigia a Deus, levando todos os problemas, pecados das nações, diante de Deus, para expiação do pecado das nações. O povo tinha um representante, um referencial, e diante disso, Deus dava os ensinamentos, as diretrizes de como o povo precisava caminhar, como o povo precisava seguir dentro das verdades e dentro das leis. Evidentemente, hoje nós somos sacerdócios vestidos de autoridade, poder para cumprir o ídolo do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que nele, em Jesus, né? Nele, em Jesus. Então, nós estamos nele. Se Cristo habita em nós, nós somos eleitos e sacerdotes reais. Somos pedras vivas em um edifício espiritual. Estamos em processo de construção, caminhando cada dia para a perfeição em Cristo Jesus. Todos os cristãos devem ter uma vida santa, pautada na palavra de Deus. Como Deus habita em nós, precisamos praticar boas obras, dar testemunho de que Deus está em nossa vida. Em Hebreus, capítulo 13, verso 16. Amando-os uns aos outros. Vejamos, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a amar uns aos outros e termos solicitude com o nosso próximo. Amarmos uns aos outros não é questão de sentimento, é simplesmente ter o sentimento de piedade, sentimento de dó, de compaixão, mas é na questão de atitude, amar o próximo, sentir a necessidade do próximo, olhar para o próximo com olhar de compaixão, com olhar de misericórdia. É isso que o apóstolo João está nos advertindo. 1 João 4,7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja bem,
Se Deus é amor e se Deus está em nós, então nós precisamos ter este dom, o dom do amor, porque a natureza de Deus é amor. Então, se Jesus está em nós, nós precisamos ter esse amor ao próximo. Evidentemente, o amor seja um aspecto do fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, relata a questão do fruto do Espírito Santo, né? A bondade, a misericórdia, a longanimidade, a paz, a alegria. Ali está implícito, né, esse grande amor de Deus, na qual ele está colocando, né, o apóstolo João está nos exortando que nós precisamos dar esse testemunho do nosso amor ao próximo, né? Salienta-se que o apóstolo João não está simplesmente referindo somente no que tange o sentimento da boa vontade, mas ele perfaz aqui com clareza a disposição decisiva de colocar em prática, em ação, ajudar as pessoas nas suas necessidades. A fim de elucidar, o apóstolo João nos admoesta a praticar o amor por algumas razões. Porque a natureza de Cristo, a natureza de Jesus, é amor. Porque ele próprio nos amou primeiro antes mesmo de nós conhecermos a Cristo, de nós amarmos a Deus. Ele, como prova de que nos amou, ele entregou o seu próprio Filho a nós. Né? Então, essas são as razões de que nós precisamos realmente desenvolver esse amor que Deus tem pela humanidade. E uma vez que Deus mora em nós, nós somos a habitação de Cristo, ele mora em nós, então nós temos que manifestar em nós esse amor, essa misericórdia, essa compaixão para com próximos. Em 1 Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Então, nós sabemos que ele habita em nós. Então, é necessário que nós tenhamos cuidados de manifestar essa grandiosidade de Deus em nossas vidas, né, através das nossas atitudes. A pedra angular. A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções. Ela era a primeira pedra a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. Então, a pedra angular, nós sabemos que ela é encaixada entre uma parede e outra, para que ela possa dar sustentabilidade, né? Sustentáculo na construção do edifício, de modo que ela vinha dar um norte na questão dos levantamento das paredes, alinhamento nas paredes, alinhamento nas construções. Então, essa pedra, ela vem trazer um edifício com estrutura, um edifício, uma construção com base, né? Alinhadas. Então, a partir dessa pedra angular, eram definidas as colocações de outras pedras, alinhando toda a construção. Nós observamos que essa pedra, como nós colocamos, ela era uma pedra diferente. Ela não era colocada em qualquer lugar. Ela tinha um lugar específico que ela pudesse ser encaixada, aonde ela ia sofrer toda a pressão, todo o peso da construção, né? Então, ali ela era como a base, né, da construção. Veja em Atos 4:11. Ela é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Vê-se que a pedra fala sobre a característica de Jesus. Podemos observar que as coisas de Jesus é simples. Ele usa coisas simples para que o homem entenda quem é Jesus. A Bíblia perfaz várias colocações, analogia de Jesus. Ele compara Jesus como pão, eu sou o pão. Compara Jesus, eu sou a água. Compara Jesus, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a pedra, eu sou a rocha. Ele usa a analogia de modo que o homem possa compreender quem é Jesus, né? O poder de Jesus. O que Jesus faz em nossa vida? A característica de Jesus, né? Jesus é a pedra que rejeitaram, mas Jesus diz assim: eu sou a pedra angular.
Entende-se que quando Jesus se referia aos judeus, eu sou a pedra, ele estava dizendo, eu sou o caminho. Não há outro que possa suportar esse peso. Não há outro que pudesse cumprir toda a lei mosaica. E Jesus comprou cabalmente essa lei, né? A pedra é Jesus. Jesus é a base, é o fundamento, é o alicerce. Tudo deve ser construído sobre essa pedra, para que ela possa ter fundamento, para que ela possa ter estrutura. Atos 4:12 diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dando entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não existe outro caminho. Jesus fez várias analogias. Eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a água, eu sou a porta, eu sou a rocha, eu sou a pedra. Porque ele está dizendo, eu sou o caminho. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim, né? Então, não existe outro caminho, não existe outro mecanismo, outras religiões, né? Outra lei que possa conduzir o homem, a humanidade, ao Pai. Podemos praticar caridade, ajudar os pobres, atender as necessidades dos menos favorecidos, mas isso não nos dá o direito de ser salvo. Isso não nos dá a garantia de nós chegarmos ao Pai. Precisamos reconhecer que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu na cruz do Calvário e é através do intermédio dessa obra redentora da cruz do Calvário que nós podemos ter acesso ao Pai. Vale ressaltar que só existe salvação por meio de Jesus Cristo. Só através dele nós podemos chegar ao Pai. Não existe outro caminho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O item 4. Cristo, a pedra principal. Rejeitaram a pedra principal. Sabemos que a igreja está fundamentada, alicerçada em Cristo Jesus. Que Cristo é a pedra principal, é a pedra da esquina, é a pedra angular. Atos 4:11 diz, ela é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça na esquina, rejeitada pelos edificadores, mas foi posta como cabeça de esquina. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, versos 22 ao 24. Ele vai além. O próprio Pedro viu nessas palavras um amor, particular demonstrado por Deus ao seu povo. Quando ele diz assim, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele vai além e conclama o povo a perceber essa maravilha desde o amor que procede primordialmente de Deus. Isso que é importante nós observamos, a grandiosidade de Deus. Por isso, ele enfatiza que a origem dessa maravilha, realidade, é o desejo do Senhor de fazer aliança entre Deus e o homem, é de habitar em nós, habitar em nossa vida, Então, é preciso ter uma percepção, um entendimento dessa realidade. Por isso, ele usa a ideia de olhos que contemplam no sentido muito mais das mentes que refletem sobre essa verdade, Na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 6 a 10, ele se reporta a essa pedra rejeitada pelos construtores. Ele fala sobre essa pedra. Vê-se que apesar dos principais líderes do mundo religioso de Israel ter rejeitado a Cristo, ele nos é dado porque o Pai tem um apreço diferenciado por aqueles que são deles. Então, o povo rejeitaram, mas esse grande amor de Deus, ele olhou para nós e nos alcançou. 1 Pedro 2,9 diz assim, vós, porém, sois raças eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que bonito, né? Deus nos elegeu, nos fez sacerdócio seu, né? Nação santa. E hoje nós somos vestidos dessa autoridade de Deus, com o intuito de levar as boas novas, falar do reino de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele é o grande, imensurável, incomparável amor de Deus pela humanidade. Não tem como medir a profundidade desse amor para com a humanidade. Em Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós conhecemos esta parábola, né, da casa construída na areia, né? A casa construída na rocha. Deparamos hoje como cristãos sem conhecimento da palavra, sem oração e sem experiência com Deus. Como vai construir a sua casa? Vai construir a sua casa na rocha ou vai construir a sua casa na areia? Se for construir a casa na areia, na rocha, precisa mudar de comportamento, né? Precisa buscar Deus, precisa entender a palavra, estudar a palavra do Senhor. Então precisamos mudar de comportamento, andar com Jesus, falar com Jesus, viver com Jesus. Nós temos aqui que antes de nós convertermos, nós andávamos pelo caminho e nos apoiávamos em várias coisas erradas. É aquilo que nós aprendemos, talvez as crendices, né? Mas quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter a luz de Deus sobre a nossa vida. Nós passamos a termos a receita de Cristo, que é a palavra de Deus, né? Então, necessário se faz construir a nossa vida na rocha, que é Cristo, que é o fundamento da nossa fé. Às vezes passamos por situações difíceis, adversas, e vem a tempestade, vem os vendavais, mas nós permanecemos firmes, porque estamos construída a nossa casa na rocha, né? Construída a nossa casa em Cristo. Existem pessoas que não sabem lidar com as circunstâncias, com os problemas, as percas, mas Cristo é o nosso baluarte, Cristo é o nosso porto seguro, né? Nós podemos observar que para construir a casa na areia é muito fácil, não há obstáculo, não tem dificuldade, rapidinho nós construímos a casa. Podemos observar que o projeto da casa, ela pode ser um único projeto. E podemos construir de duas modalidades, construir na areia e construir na rocha. Construir na areia, rapidinho ela está pronta. E quando nós olhamos para as casas, elas são iguais. As casas são iguais, mas o que a gente vai ver é a estrutura da casa, é o fundamento da casa. Nós podemos entender que para construir a casa na rocha é preciso cavar, é preciso arrancar tudo que vai ser impedido, né? Nós temos que cavar, às vezes encontramos pedra, encontramos terrenos duros, então vamos levar horas cavando para podermos fazer os alicerces da casa. Enquanto quem constrói a sua casa na areia, rapidinho ele constrói, porque não tem obstáculo, não tem rocha, não tem pedra, não tem terreno duro, né? Então é fácil. Mas o cavar, ela leva dias para cavar a casa para ser construída na rocha, porque ela tem obstáculo a ser vencido, né? Então, vai gastar mais tempo fazer essa casa, mas podemos observar que o resultado é duradouro, né? Então, devemos cavar até chegar na rocha, que é Jesus Cristo, através da oração, através do estudo da palavra de Deus, através do jejum. Assim é a vida do cristão, que constrói sua vida sem estar fundamentada em Cristo. Vem o vento, vem o vendaval e derruba e cai. Mas aquela que constrói a sua casa na rocha, vem o vento, vem a tempestade, mas ela permanece firme, né? Então, todavia, aquele que ouve e obedece a palavra de Deus, sua vida é edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Então, aquele que ouve e obedece, né, é construído na rocha, mas aquele que ouve e não obedece, a sua casa é construída na areia. O fundamento dos apóstolos e dos profetas.
conceito dos apóstolos. O conceito dos apóstolos, que no caso são enviados e mensageiros de Deus, né? Aqueles que foram separados para esse ministério. Todo apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Em Hebreus 3, versículo 1. E a 1 João 4, 14. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu um para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores. Vejamos que no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, reporta a questão dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, que está se referindo lá em Mateus, capítulo 10, versos 2 a 5, Marcos, capítulo 6, verso 3, e Lucas, capítulo 6, verso 13. Eles foram testemunhas oculares do ministério, né? Morte e ressurreição do nosso Senhor. Então era ministério onde eles participaram, onde eles presenciaram. Atos, capítulo 1, verso 21 e 22. O apóstolo Paulo, nós observamos que ele foi escolhido pelo Senhor Jesus para ser também o apóstolo enviado, né, como ministro da palavra de Deus, com o compromisso de ministrar na igreja. Atos, capítulo 6, 2 e 4. Portanto, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, levar a mensagem de Cristo, os ensinamentos, as doutrinas, né, o fundamento. Diante disso, vê-se que o propósito de Cristo é que a presença e o poder de Deus seja manifesta em nossa vida, que através do poder de Deus nós possamos alcançar as almas para o reino de Deus, possamos libertar as vidas, né? Fazermos as nossas orações de modo que a nossa oração seja ouvida e Deus atende às nossas orações. É importante frisar que o apóstolo Paulo, ele está se referindo aqui a um edifício espiritual, onde elas têm a base, a estrutura em Cristo Jesus. Cristo é o nosso fundamento, necessita de alicerce, necessita de base, de estrutura espiritual. E precisamos estarmos alinhados na palavra de Deus, centrado, ajustado em Deus. A doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, nós entendemos que os apóstolos, eles não escreveram, não fizeram esses ensinamentos por princípios próprios, achando que partiu da parte deles. Não, mas eles buscavam de Deus as orientações na palavra do Senhor e eles recebiam a revelação de Deus para que pudesse ensinar o povo como conduzir o povo. Vê-se que os discípulos, eles viviam com Jesus, eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus. E a Bíblia diz que eles passaram aproximadamente 3 anos e meio com Jesus, aprendendo com Jesus. E a partir daí, Jesus enviou para que eles pudessem anunciar as boas novas. Nós podemos ver lá em Mateus, capítulo 21, versos 42 e 44. Mateus 24, 35. Disse Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse ensinamento não pode ser violados, não pode ser alterados, mudados. Nós podemos ver lá em Gálatas 1:8. O apóstolo Paulo escreve: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então nós precisamos ter fundamentação na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, que ainda que surja um outro evangelho, que apareça um anjo, né, e venha anunciar um outro evangelho, nós podemos acreditar e crer que o evangelho não pode mudar. Os fundamentos são absolutos, não varia com o tempo, não se adapta com as situações ou necessidades pessoais. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Atos, capítulo 20, verso 27 e 31. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20. Cabe destacar que os profetas do Novo Testamento receberam a revelação através do Espírito Santo, no que trata os ministérios divinos na qual estavam oculta. Desse modo, a palavra profeta é originada do grego, né? Aquele que fala
o que irá acontecer no futuro, aquele que está por vir, é como um porta-voz de Deus. Conforme vemos em Atos, capítulo 11, versos 27 e 30, Ana profetizava, era uma profetisa, o filho de Felipe, Zacarias, lá em Lucas 2,36, Atos 21,9. O dom de profecia é importante na igreja. Ela serve para exortar, para consolar. Mas, infelizmente, nos dias atuais, essa posição, essa situação estão equivocadas. Existem pessoas que ela utiliza desse dom recebido, dessa graça recebida de Deus, para comercializar, para viver do seu sustento. Então, ela passa a forjar algumas profecias, aquilo que ela acha que vai agradar as pessoas. Então, precisamos ter muito cuidado com essa questão da profecia, porque hoje nas nossas igrejas, nos nossos dias atuais, quase não se vê mais profecia sobre exortação, profecia exortando o pecado, mas sim aquela que ela vem massagear o ego, aquela que vem fazer promessas de que a pessoa vai prosperar, vai crescer. Então está sendo o quê? Vendida e comercializada, infelizmente. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado e balizado, fundamentado nos ensinos estabelecido pela palavra de Deus. Somos habitação de Deus através do Espírito Santo. O edifício deve ser bem alicerçado, alinhado, estruturado, ajustado em Cristo. Estar em harmonia, sintonia, em paz, sem competitividade, sem concorrência. Às vezes, dentro da própria nossa igreja, existe o quê? Pessoas concorrendo, um ministério com o outro, um dom com o outro, né? Quem prega mais bonito, quem canta mais bonito, e entra aí uma vaidade, uma competitividade. Mas isso não pode estar implícito em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se Deus habita em nós, isso não pode ter esse comportamento, porque Jesus é a justiça, Jesus é a verdade. Tendo como objetivo principal anunciar as boas novas de salvação. Somos comparados com as pedras vivas e precisamos estar bem ajustada nesse corpo espiritual, procurando aperfeiçoar em Cristo Jesus cada dia mais. Em 1 Coríntios, capítulo 13, 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, a Bíblia diz que nós precisamos crescer no conhecimento e na graça. Então, aqui ele deixou de fazer as coisas que ele fazia com menino. E agora ele passou a fazer as coisas com mais maturidade, com mais conhecimento, né? Precisamos dar testemunho de Cristo, Jesus em nossas vidas. Se ele habita em nós, temos fruto, que é o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas. Se não formos capazes de dar bons frutos, nós não temos Deus em nossa vida, porque Jesus não habita em templo sujo, né? Necessitamos viver de acordo com a palavra de Deus, os ensinamentos dos apóstolos, pois Deus nos faz morada e templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Espírito Santo do Senhor. Efésios 2, 21. Templo Santo do Senhor. A palavra aqui usada para o templo é o vocabulário nun, que significa recinto interior, o lugar santíssimo. Podemos observar que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no tabernáculo para clamar, para apresentar as suas necessidades, né, as suas intercessões diante de Deus em favor do povo. Mas hoje nós temos o livre acesso, né, de Deus, de abrir a nossa boca, falar com Deus, orar, clamar a Ele, porque Jesus nos deu o livre acesso de nós buscarmos a Ele. A morada do Altíssimo. Tornamos o templo do Espírito Santo do Senhor. Está em Efésios 2, 21. Efésios 2, 22. Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Hoje temos acesso livre diante da presença de Deus. Ele reside individualmente dentro de nós, de cada cristão. A igreja formada por judeus e gentios. Nós vimos lá em João 14, 23 e 1 Coríntios 3, 16. É uma lição maravilhosa que nos traz aí um conhecimento sobre
realmente a nossa vida construída em Deus, fundamentada na palavra de Deus. Então precisamos estudar mais a palavra, aprender mais de Deus e colocar em prática a nossa vida, porque a pessoa que aceita Cristo como Salvador e fundamenta a sua vida, desenvolve a sua vida espiritual em Cristo, ela tem realmente uma estrutura, ela tem realmente condição de superar as diversidades da vida. Eu agradeço por este momento maravilhoso, por esta aula, e desejo uma boa tarde a todos, e a todos aqueles que vão ter acesso a esse canal, que possam aproveitar o máximo dessa aula da Palavra de Deus. Muito obrigada.